Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Obrigado, Jesus, por esse tempo, e prepara o nosso coração para receber uma palavra de bênção para a nossa vida nesta manhã. Amém. Amém? Pode se sentar. Pastor Jackson Conceição, fique à vontade. Som, agora sim. Muito bem, glória a Deus. Muito bom dia a todos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu queria aproveitar bem o nosso tempo aqui, esses 20 minutos que nos restam, para compartilhar uma palavra com vocês, aqui em João capítulo 6, ok? Quero ir direto ao assunto, depois eu vou me apresentando para vocês. A gente está aqui já desde sexta-feira, né? Sexta-feira? É como se fosse final de semana para mim, que eu estou viajando há 10 dias. Eu estou indo embora já hoje, né? Então a gente está aqui desde quarta noite, dormimos aqui, né? Aí quinta, sexta e hoje, né? Então a gente está aqui fazendo um seminário junto com os irmãos, e o pastor me convidou para eu falar nesse café da manhã para os empreendedores. Cadê os empreendedores? Deixa eu ver os empreendedores. Ah, então vocês vieram, glória a Deus. Então, irmãos, é impressionante como que a Bíblia tem a resposta para tudo, não é? Até para o empreendedor, está tudo na Bíblia. É impressionante como que a Bíblia é o manual da vida mesmo, né? Jesus disse que a gente pode construir a casa fora da rocha, é possível, está escrito, não é? Duas pessoas saíram para construir sua casa, uma construiu na areia, está escrito que ela construiu, e a outra construiu na rocha. Então construir, tranquilo, uma pessoa pode construir a vida dela, a família dela, a vida financeira dela, ela pode construir tanto na areia quanto na rocha. Mas Jesus disse que a diferença era quando viessem as tempestades, não é? As chuvas, os grandes ventos, os problemas. Que aquele que construiu sobre a areia, seria grande a sua ruína. E ele conclui essa parábola, não é? Em Mateus 7, dizendo que a areia e a rocha são princípios, não é? Então a rocha são os princípios da palavra de Deus. Se eu construir a minha vida sobre os princípios, eu vou ter problema também, mas a casa nunca vai cair.
não é? Então isso vale para a nossa vida financeira, isso vale para os nossos negócios, vale para todas as áreas da nossa vida. Então vou te mostrar na Bíblia que o seu negócio está aqui na Bíblia, ok? Está aqui, João capítulo 6, o versículo 5 é uma história bem conhecida, a história da multiplicação dos pães diz assim. Eu queria que vocês me acompanhassem, é muito importante. Diz o seguinte: Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão? Um denário era uma diária de um trabalhador, quase um ano de trabalho aqui, né? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço, ok? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva ou grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, nós de estar aqui, Senhor, com esses empreendedores, com esses homens e mulheres de Deus que amam o Senhor, mas que sonham com o sucesso naquilo que eles estão realizando. Senhor, nós pedimos uma palavra do Teu coração para nós nessa manhã. Pedimos, Senhor, uma direção sábia do Teu Espírito sobre a nossa vida, família, negócios, em nome de Jesus. Senhor, a única coisa que nós temos certeza, que nós sabemos mesmo, é que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso que nós pedimos a Tua ajuda nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então veja bem, irmãos, como eu disse, é uma história muito conhecida. E o que é que eu quero te mostrar aqui nessa manhã? Em 1908, não é? Um cara muito conhecido chamado Napoleão Hill. Quem já ouviu falar do Napoleão Hill? Olha aí, muita gente conhece o Napoleão Hill. Ele era jovem, ele era muito jovem, ele era um repórter. E ele entrevistou, na época, assim, muito jovem repórter, ele entrevistou um cara chamado André Carnegie. E esse cara era simplesmente o segundo homem mais rico da história, não é? Ele não era o homem mais rico do mundo, ele era o homem mais rico da história da humanidade, ok? André Carnegie. Ele só ficava atrás, poucos milhões de dólares, atrás do grande John Rockefeller, não é? Então Napoleão Hill, muito inexperiente, muito novo, ele queria saber, não é? Ele queria conversar com esse cara. Ele queria saber a vida desse cara. O que levou esse cara a chegar onde ele chegou? Um grande industrial, mas um cara que tinha um perfil de um bom pai, de um bom marido, um cara de família, um cara que não era envolvido em escândalos. Então ele não só era rico, ele tinha sucesso. Isso é diferente, não é, irmãos? Porque a gente conhece muita gente rica, não é? Eu conheço não, mas eu já ouvi falar de uns líderes do Comando Vermelho que são milionários. Mas eu não quero ser igual ele, né? Entende? Mas esse cara era um cara top, um cara respeitado, um homem de caráter e um milionário. Um cara super generoso, um cara que abençoava muita gente, não é? E ele ficou fã desse cara e começou, não é?
Se fosse nos nossos dias, ele seguiria esse cara nas redes sociais e tal, né? 1908 nós estamos falando. Então ele entrevistou, né, o Andrei, e aí o Andrei falou uma coisa para ele que ficou no coração do Napoleão Hill. Ele falou assim: olha, eu acredito, não é? Ou seja, cara, fala alguma coisa para mim, o que é que você fez, né? Ele disse: olha, o resumo da ópera, né? Eu acredito que não tem acaso para o sucesso. Eu acredito que se nós pudéssemos estudar os homens de sucesso, não é, de hoje, foi uma palavra do Andrei, nós descobriríamos um segredo, uma fórmula. Nós saberíamos o que todos eles fazem, coisas incomuns que todos eles fazem, mas só que eu não tenho esse tempo para fazer essa pesquisa. E o Napoleão Hill, então, ele pensou, né? Mas eu tenho, e eu vivo para isso, eu sou um repórter. E por 20 anos, o Napoleão Hill entrevistou pessoas como Henry Ford, ok? Ele entrevistou o Thomas Edison, ok? Pessoas que nós conhecemos, e o próprio John Rockefeller, que era o faixa preta, não é? E depois de 20 anos, ele escreveu, não é, um best-seller, um dos livros mais lidos do mundo, que é A Lei do Triunfo. O que ele descobriu? Que tinham algumas características nesses homens que eram incomuns, que todos eles praticavam as mesmas coisas, porque eles não viviam. Ele entrevistou homens no tempo dele, mas ele estudou homens que viveram antes dele. Então ele percebeu isso. Todos eles faziam a mesma coisa. Então não tem, eu queria, não é, ter um corpo sarado, não é, eu vou orar, irmão, se você não for para a academia, não tem jeito. Então tem coisas com relação ao sucesso que, se nós não fizermos, nós não vamos chegar lá. Então ele descobriu isso, não é? Então veja bem, o que eu quero te dizer aqui nessa manhã, né? Agora eu tenho menos tempo, mas eu vou falar para vocês porque vai dar tempo. O que eu quero te dizer hoje? Que antes do Napoleão Hill descobrir esses 500 homens de sucesso que ele entrevistou por 20 anos, e descobrir essas características em comum entre eles, entre os 500, não é? Jesus, a Bíblia, já sabia de tudo que ele descobriu. É fantástico, irmãos. É muito lindo, por isso que eu amo demais a palavra de Deus. Porque aqui na multiplicação dos pães estão os princípios que o Napoleão Hill descobriu. E eu quero compartilhar isso com vocês, ok? Então vamos comigo? Como que Jesus multiplicou os pães? Quando ele vai multiplicar ali os pães e os peixes, irmão, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que Jesus poderia fazer uma coisa assim, tipo, está todo mundo com fome, poderia simplesmente cair pão do céu? Vocês concordam, sim ou não? Isso já tinha acontecido antes. Maná já tinha caído do céu para sustentar o povo de Israel no deserto. Já tinha caído codornas, que fez um raio de 1 quilômetro, não é? De 1 quilômetro de codornas, com 1 metro de altura, para uma multidão comer. Jesus não poderia fazer isso, sim ou não? Poderia, não é? O Elias passando fome lá em Querite, os corvos vinham e traziam um pãozinho com manteiga para ele no bico. Já pensou? Deus é Deus, meu irmão. Eu não acredito nisso. O Deus que fez o universo não faria isso, gente. Entende? Agora veja bem, só que Jesus não fez. Por quê? Porque ele queria nos ensinar princípios. Se o Napoleão Hill tivesse lido a Bíblia, ele não teria tido todo esse trabalho. Mas tudo bem, valeu, porque ele confirmou o que Jesus já sabia, não é? Então o cientista Napoleão Hill foi legal, porque agora nós temos uma informação científica, não é? Porque tem gente que só acredita se for provado cientificamente. Beleza, ele provou cientificamente, mas Jesus disse tudo isso que ele já tinha descoberto. Vamos ver então comigo,
as leis do triunfo, não é? Claro que o Napoleão Hill fala de 16 leis, mas Jesus resume tudo em 5. Ele é mais prático. Ok? Então vamos lá comigo aqui, na multiplicação dos pães. A primeira lei que Jesus nos ensina aqui é a lei do orçamento. Ok? Todos esses 500 milionários e homens de sucesso da história mundial, todos eles, foi uma das características que o Hill descobriu, todos eles não viviam assim, ó, ao Deus dará. Recebe o salário e vai gastando, e vai vendo como que vai dar, e não sei o que, e vai pagando, e o que sobrar. Todos eles se organizavam, todos eles sabiam o que eles precisavam e quanto eles tinham. Eles se organizaram. Então olha só Jesus aqui no versículo 10 do capítulo 6. Disse Jesus: fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Agora vamos entender isso aqui? Jesus vai multiplicar os pães. Jesus vai multiplicar os pães. É um milagre, mas ele quer nos ensinar princípios de sucesso, de multiplicação, né? Inclusive na área financeira. A primeira coisa que Jesus vai fazer é o seguinte: ele quer saber quantos pães ele precisa. Como que se chama isso? Orçamento, não é? Ele quer saber quantos pães ninguém sabe quantas pessoas tem ali. Por que nós temos essa informação na Bíblia, que tinham 5.000 homens ali? Por quê? Porque alguém contou. Jesus queria saber. Então o que ele fez? Ele falou o seguinte: pessoal, primeira coisa, vamos sentar. O que é sentar? Irmãos, é parar para pensar nos nossos gastos e parar para pensar nas nossas contas. Concorda comigo? Que você senta na mesa, amor, chama o maridão, chama a esposa, amor, vamos dar uma paradinha, não é? Onde que a gente está gastando, não é? Está pagando uma anuidade altíssima de cartão de crédito, está pagando muitos juros, olha quanto que a gente está gastando de combustível, e etc e tal, não é? Então você descobre isso quando você senta. Então Jesus mandou parar para sentar. E outra coisa que ele fez interessante, ele repartiu os homens em grupos de 50 e de 100. Por que Jesus fez isso? O que vocês acham? Me ajuda aí. Por que ele fez isso? Não era para distribuir os pães e os peixes? Por que repartir em grupos de 100? Quem pode dar uma sugestão? Olha aí, muito mais fácil para contar. Irmãos, rapidinho aqui, não é? Olha, eu não sei quantos exatamente tem aqui, mas eu sei quantas mesas tem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mesas. Se em cada mesa tivesse 5 pessoas, não é? Se eu tivesse antes de começar aqui falado assim: pessoal, se organiza em grupos de 5 em cada mesa, eu não precisaria contar um por um de vocês, eu só contaria as mesas. 5 vezes 8, 40 pessoas. Então quando Jesus fala assim, vamos sentar em grupo, pessoal, senta em grupo de 100. Rapidamente eles contaram os grupos e rapidamente eles descobriram, eles tinham 5.000 homens. Então quanto Jesus precisa de pão? Pelo menos, se cada um comer um pão, Senhor, eu preciso de 5.000 pães, não é? Eu quero colocar um peixinho dentro para não ficar muito sem graça, né? Então eu preciso aí de pelo menos 5.000 pedaços de peixe, ok? Então agora eu sei quanto eu preciso gastar. E agora eu sei, ele chamou os discípulos de: pessoal, quanto que nós temos? Isso é orçamento, não é? O Filipão disse, o André que disse, né? Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Ok? Então o que Jesus chega à conclusão? Meu irmão, eu preciso de um milagre. Então a primeira lei que Jesus fala aqui, e que é a primeira lei, não é, que o Napoleão Hill descobriu, irmãos, nós precisamos nos organizar. Não tem sucesso, não tem multiplicação financeira se a nossa vida financeira continuar uma bagunça.
Quem está comigo? Ok? Vamos avançar? A segunda coisa que Jesus ensina, e é o segundo princípio do Napoleão Hill, que ele descobriu nos grandes milionários. Olha só, João 6,11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. Aqui tem um princípio interessante, irmãos, porque veja bem, vocês concordam? Eu tenho uma dívida de 5.000 pães, mais 5.000 peixes, e eu tenho, ou seja, eu tenho uma dívida de 10.000, né? Então eu tenho na minha conta 5 pães e 2 peixes. Eu tenho R$7 e preciso pagar uma dívida de 10.000. De 10.000. Eu acho muito interessante como que esse princípio, irmãos, aqui é muito lindo. Porque Jesus pega então aqueles R$7 e ele não entra naquela crise: meu Deus, eu preciso de R$9.993, desesperado. Não, ele pega então os R$7 e o que é que ele faz? Ele agradece o que ele tem. Qual que é a lei aqui, irmãos? É a lei de simplificar, é aprender a viver com menos. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 4,11, ele diz assim mesmo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ter abundância, como também sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O 4,13 que a gente usa desconectado do seu contexto, é o apóstolo Paulo dizendo: eu sei viver com a minha conta cheia, mas eu também aprendi a viver com a minha conta vazia. Então preste bem atenção. O que é simplificar, gente? Simplificar, ele descobriu, o Napoleão Hill descobriu o seguinte: que todos esses 500 homens, escuta bem, viveram abaixo do padrão deles. Eles não foram pessoas miseráveis, avarentas, pelo contrário, eu vou te mostrar o último princípio. Mas eles foram pessoas que viveram uma vida. O cara podia ter uma Ferrari de 1 milhão, ele tinha um Corolla, não é? Entende o que eu estou falando? Ele podia morar numa mansão em Beverly Hills, tranquilo, podia comprar uma mansão, mas ele morava num bom condomínio fechado. Então eles viviam muito abaixo do padrão deles, irmãos, e é uma das coisas que muitos de nós, inclusive pastores, temos tropeçado, porque a nossa cultura é o seguinte: se eu ganho 5.000, ok, o padrão que eu vivo é o padrão de 10.000, né? Por isso que isso gera dívida. Por que a gente vive um padrão acima? Por causa da pressão da sociedade. Porque eu vou na casa do meu amigo, ele tem uma Hilux, não é? Eu não sei como que ele está pagando a Hilux. Eu não sei se ele paga a Hilux, se ela já está paga, ou se ele tem uma dívida, se ele está com a corda no pescoço. Mas eu sei que ele tem uma Hilux e ele mora na melhor casa de Ji-Paraná. Então quando eu vou na casa dele, no meu Fusca, ou na minha CG 125, é constrangedor para mim. Mas aí eu ganho 5.000, não é? E aí, o que eu faço? Eu financio um carro novo, e eu pago uma prestação de R$1.500 no carro, de 60 vezes, fora a entrada que eu já dei, não é? Agora, pelo amor de Deus, agora eu sou digno de vir na casa do meu amigo. Só que, irmãos, isso está produzindo uma dívida que a curto, médio prazo, essa pessoa, irmão, está desesperada. Essa é a cultura do nosso país. Nós vivemos acima do nosso padrão. Quem está me entendendo? Irmãos, a coisa mais interessante, eu vejo na minha igreja, por exemplo, não é? Às vezes eu vejo na minha igreja uns caras que eu sei porque eu sou pastor deles, não é? O cara deve ganhar no máximo R$2.000 por mês. E o cara tem um iPhone que custa R$4.000 e comprou 0 quilômetro, 0 bala, não é? Irmãos, eu queria ter essa coragem. Eu não quero ter essa insanidade, mas essa fé.
ou essa irresponsabilidade do cara. Mas é o seguinte, porque quando ele coloca o celular dele na mesa, na hora do lanche, moço, ele vai colocar aquele, sei lá, fala uma marca aí, um S, não, S5 é, não, meu irmão, peraí, só tem faixa preta aqui, o meu, que é um Moto G5. Entende? Né? Aí o cara faz assim, ó. O Moto G5 dele, ele coloca de cabeça para baixo, na capa. porque os iPhones estão tudo de cabeça para cima. Não é verdade? Irmão, eu não estou falando contra ter um iPhone, ou contra ter uma Hilux, ou contra... Não estou falando isso. Eu estou falando sobre a gente ter a honestidade de viver abaixo do nosso padrão. Então, se no nosso padrão cabe uma CG 125, seja feliz com ela. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei viver bem, porque o apóstolo Paulo era um juiz, não é? Fazia parte do Sinédrio, o cara era top das galáxias. Se fosse hoje em dia, ele seria o Moro da vida, porque ele era como se fosse um líder daqueles caras, não é? Mas ele aprendeu a viver. E o que é saber viver contente quando não tem? É isso, irmãos, é a gente baixar o padrão, não é? Então, quando Jesus pega R$7 para pagar 10, e ele consegue ser feliz e dizer: Senhor, muito obrigado, eu tenho R$7, o Senhor é lindo demais, obrigado. Quem está me entendendo? Irmãos, o primeiro pecado foi ingratidão. Porque Deus foi o paraíso, deu todas as frutas, todos os peixes, todos os animais, e o cara de pau do Adão, não é? Focou numa fruta que ele não tinha. Não é verdade? O cara tem todas as outras, não, mas ele quer aquela que ele não pode ter. Ele não pode ter. Deus disse para ele: essa não, filho, essa aí você não pode. Mas eu quero essa, não é? Aí vai o diabo, né? Não quero colocar a culpa no diabo, porque o diabo, irmão, o único poder que sobrou para ele é do engano. Mas ele é bom nisso. A palavra diabolos significa enganador. Aí ele vai lá, diz: você não tem, rapaz, essa fruta é top. Ele deixou uma melhor para ele. Pensa que ele é bobo, né? Deus separou o filé para ele, te deu só o resto. Essa que é a fruta, ela gera poder na pessoa. A pessoa se torna até como Deus. Se você pudesse comer essa fruta, você seria Deus, rapaz. Por que ele é Deus? Porque ele come essa fruta todo dia. Está vendo que ela é bonita? Está vendo que, olha o cheiro dela, está vendo? Rapaz, essa que é a fruta. Aí o cara vai lá e se endivida. E fica tão endividado que perde o paraíso. O cara estava vivendo no paraíso, moço, com a CGzinha dele, estava vivendo no paraíso com um golzinho 2012 dele, tinha qualidade de vida na família dele. Começou a andar com um cara que tinha Hilux. Agora ele quer comprar um Corolla, ele não tem condição, mas ele vai lá e pega a fruta, come e perde o paraíso. Agora ele está atribulado. Não, mas a culpa é do diabo. É o diabo da burrice. Eu estou brincando, só para quebrar o gelo. É mesmo a culpa do diabo da irresponsabilidade. Quem está me entendendo? Simplificar. Então presta bem atenção. Então você viu dois princípios que todos eles praticaram, os 500. Eles orçavam, eles eram organizados, eles não gastavam sem pensar, eles paravam, e também eles viviam abaixo do padrão. Agora, o que isso vai gerar? Escuta bem, escuta bem. O que isso vai gerar se a gente conseguir viver abaixo do nosso padrão, se a gente conseguir ser honesto com o que a gente realmente tem, se a gente não se preocupar com o outro e dar uma satisfação social para o outro, o que vai acontecer? Irmãos, é lógico, é matemática. O que vai acontecer? Vai sobrar dinheiro para você. Ok? Aí nós vamos entrar no terceiro princípio, que é guardar. Olha aqui, ó, o versículo 13
Olha o que Jesus ensina: assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Qual que foi a ordem de Jesus? Não deixem estragar nada. Então, irmão, pensa bem comigo. Olha, vamos entender? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está ensinando o princípio de multiplicação. Como eu disse, ele poderia mandar fazer chover pão e peixe, mas ele quer ensinar. Então olha só o que ele está ensinando. Depois que todo mundo comeu até não querer mais, a Bíblia diz que os caras não queriam mais pão e peixe, todo mundo de barriga cheia. Agora Jesus, vocês não concordam? Pessoal, agora eu quero que vocês passem colhendo o que sobrou. Vocês não concordam que se ele fez uma vez, ele poderia fazer 10? Para que guardar? Não era só para nos ensinar um princípio? Entende? Então Jesus manda guardar. Então olha só, irmãos, que coisa interessante. Jesus manda guardar. E olha o que diz Provérbio, está na sua Bíblia, eu te prometo, que está escrito aí, Provérbios 21:20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não tem, porque ele gasta tudo o que ganha. Por que o insensato passa necessidade? Porque gasta tudo o que ganha. Por que o homem sensato tem o suficiente para viver na abundância e na fartura? Porque ele guarda. Não é? É interessante que uma das coisas que o José ensinou para o faraó, já viu? Já leram a história do José? Beleza, ele revela o sonho do faraó. Aquele sonho, 7 vacas magras comendo 7 vacas bonitas e gordas e ficando mais feias, não é? 7 espigas de milho feias comendo 7 espigas de milho bonitas e ficando mais feias. Era o sonho do faraó. Ele estava atribulado, angustiado, ele queria entender o que era aquilo. Mandou chamar todos os adivinhos do mundo, ninguém descobriu. Chamaram o José disse: isso é o seguinte: virão 7 anos de muita pobreza sobre o Egito. Esses 7 anos, essas 7 vacas magras e essas 7 espigas feias representam 7 anos de miséria. Mas depois desses 7 anos, antes desses 7 anos de miséria, virão 7 anos de fartura e abundância. Essa é a revelação do sonho. São 2 sonhos. Ele estava explicando para o faraó, porque o Senhor vai fazer isso logo. O Senhor tem pressa. Aí, irmãos, qual que é o conselho do José para o faraó? Agora, no tempo da abundância, você vai guardar 20% de tudo o que você produzir. Irmãos, acredite se quiser, o Napoleão Hill descobriu que todos esses 500 milionários tinham uma dívida com eles mesmos, que eles não pegavam naquele dinheiro nem num caso de uma emergência. Era uma dívida. E tinha mais uma coisa interessante: entre todos eles, ele descobriu o seguinte, que quando eles pegavam o dinheiro, o ganho deles, a primeira pessoa que eles pagavam era ele mesmo. Antes de pagar qualquer coisa, o supermercado, as contas, não sei o que e tudo mais, a primeira pessoa que ele pagava era ele mesmo, ou seja, aquele dinheiro que ele separava. Uns guardavam, o mínimo guardava 10%. E aí vai de acordo com cada um. E o que o José ensina para o faraó, irmãos, você vai guardar 20% de tudo que entrar na sua conta. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, como que eu vou guardar 20% se não sobra? Não sobra porque você está vivendo acima do seu padrão. Não sobra porque você não está simplificando. Não sobra porque você está gastando com coisas que você não deveria gastar. Porque, irmão, se você fizer uma dívida com você mesmo, você vai ver como vai sobrar, como vai dar. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu falei com a minha esposa assim: amor, vamos guardar 20% de tudo que a gente ganha? Ela disse: amor, tu tá doido, não vai dar. Eu disse: vamos. Eu tinha aprendido o princípio da dívida, né, de fazer uma dívida comigo mesmo. Então, como eu não guardava mesmo, porque ninguém me ensinou, como ninguém ensinou para vocês, é a nossa cultura, não é? É a nossa cultura. A gente não foi ensinado na infância sobre guardar dinheiro. O americano guarda dinheiro desde criança para a faculdade dele. Não é à toa que eles estão onde eles estão.
não é? Mas a nossa cultura não é essa. E eu falei assim, amor, então eu vou fazer uma dívida comigo mesmo. E eu fiz um título de capitalização, não é? Por 5 anos. Não faça isso em casa. Porque, irmãos, mas veja bem, é um investimento horrível, é como poupança, não é? É muito pouquinho, mas era a única maneira de eu aprender a guardar dinheiro. Aí comecei a pagar 20%. Moço, eu tive que cortar muita coisa. Eu aprendi a simplificar na marra. Porque eu tinha que sobrar porque tinha 20%, mas essa dívida era comigo mesmo. 5 anos depois, não é? Irmãos, eu não acreditei que eu tinha aquele volume de dinheiro. Vocês sabiam que se a gente guardar R$300 durante 30 anos, se você somar esses R$300, você vai ter R$108 mil no final de 30 anos. Mas se você colocar não existe poupança 1%, mas se você conseguisse um investimento que te desse 1% de juros, o milagre dos juros compostos, ok? Porque 300 gera R$3, agora ficou 303. No final de 30 anos você tem um pouquinho mais do que R$1 milhão. Faça a conta. Está entendendo? Então, quando você faz uma dívida com você mesmo, irmãos, isso é muito tremendo. E olha aqui para mim, ó. Olha o que Jesus ensina na parábola dos talentos, não é? Para um ele deu 1 talento, para o outro ele deu 2 talentos e para o outro ele deu 5. O talento é o cara tocar violão, o cara é bom pregador, o cara é talentoso. Beleza, pode usar, não é pecado usar para isso. Mas, irmãos, um talento é uma unidade monetária. 1 talento eram 70 quilos de ouro. O que o cara deu, na verdade, foi 70 quilos para um, 140 quilos para o outro, ok? E 350 quilos para o outro. E quando ele voltou, ele não se satisfez só com guardar. Eu já estou entrando aqui no 4º princípio, que é o princípio do investimento. Anota aí, ok? Então você entendeu aqui? Olha aqui, ó. Eu vou fazer o orçamento, eu vou sentar, eu vou organizar minhas contas para saber quanto eu tenho e para saber quanto eu devo. Não se desespere, por favor. Eu não vim aqui para te deixar desesperado, porque eu estou vendo uns olhos esbugalhados. Eu sinto um espírito de desespero. Calma. Irmão, você não está mais desesperado do que Jesus para alimentar 5.000 homens, fora mulheres. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos aumentar essa dívida de Jesus para te consolar. É porque eu estou vendo uns olhos esbugalhados, mano. Porque, olha aqui para mim, ó. 5.000 homens fora mulheres e crianças. Irmão, onde tem um homem, tem 2 mulheres, já viram? É impressionante, não é? É uma estatística mundial. Então deveriam ter ali pelo menos 10.000 mulheres. Onde tem uma mulher, tem pelo menos uma criança. Irmão, criança também come, não é? Vamos dizer que tinham 5.000 crianças, vamos diminuir um pouquinho, não é? Então, irmão, aumentou a dívida de Jesus para R$20 mil. E ele continua com os R$7, tá bom? Agora, o que ele está ensinando é que se a gente se organizar com esses R$7, ok? Se a gente começar a trabalhar com orçamento. Eu tenho um amigo, o pastor Fábio, ele é um pastor de uma das nossas igrejas, mas ele é um fazendeiro. Um cara extremamente bem sucedido, um homem de negócios. Mas, irmãos, desde quando eu conheço o Fábio, não é? Até eu quero indicar para vocês, pastores e empresários, não é? Se vocês puderem, façam o crown, não é? Coroa, não é? Escreve crown, né? Coroa, da Universidade da Família. Porque, irmão, não é só essa coisa de traga o seu dinheiro e multiplique o seu dinheiro, né? Daí, dá a sua oferta. Isso é uma verdade, a gente vai ver, mas não é só isso que vai te prosperar. Se você não praticar esses princípios, não é? E esse treinamento da Universidade da Família é simplesmente maravilhoso. Se você puder fazer, faça. Você empreendedor, você não pode viver na terra mais sem fazer esse treinamento. Tá bom? Então, olha aqui, ó, orçamento.
Eu fiz o orçamento, agora vamos simplificar. O que a gente pode tirar? O que a gente pode cortar, gente? Não é? O que está sendo uma coisa que eu posso viver de boa sem ela? Honestamente eu posso. Será que eu preciso mesmo desse padrão? Quem que eu quero convencer? Eu estou ficando cada vez mais sufocado por causa desse padrão. Irmão, uma hora isso cai e a coisa fica pior, porque vira vergonha, vira dívida pública, vira falência, fica pior ainda. Por que não começar agora? Ok? Então, orçamento, simplificação, aí investimento, não é? Olha aqui, o investimento de Jesus. João 6,11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então veja bem, irmãos, alguém ali teve a coragem de investir. Quem investiu foi o menino. Tudo que ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e ele investiu. Então presta atenção aqui, vamos entender agora. Eu me organizei e fiz o orçamento. Agora eu sei quanto eu gasto por mês. Eu sei aonde que está vazando o meu dinheiro. Eu sei o que é. Agora eu descobri, irmãos, é impressionante. Eu fiz uma conta com a minha esposa um dia, quanto que a gente gastava com saída com as crianças. Eu fiquei, não, amor, está errado, bora fazer de novo. Não é possível, não é possível. Isso não está acontecendo. Irmãos, eu fiquei chocado quanto que eu gastava de dinheiro, não é? Com lanche, com não sei o que, sai aí, vai. Aí a Meila começou a fazer umas coisas assim no domingo, e a gente começou a ensinar na igreja. Então, em vez de a gente sair para gastar dinheiro, a gente começou a fazer comunhão na casa dos irmãos. Cada um levava uma coisinha, e a gente descobriu que era muito mais gostoso aquela comunhão. A gente ficava muito mais à vontade, e no final ninguém ficava frustrado de torrar dinheiro. Eu estou te dando só um exemplo de onde que as coisas vão vazando. Pode ser outra área que vai vazando, não é? Tem gente que, tem mulher, irmã, não é o caso de vocês, né? Mas eu conheço uma mulher que, irmãos, ela deve ter um espírito de santos pés. Sabe aquele bichinho que tem um monte de pé? Porque, meu irmão, a mulher tem 100 pares de sapato. Tem sapato que ela nunca nem usou, sério. E ela fez questão de levar a gente lá, eu e a Meila, no guarda-roupa dela, e mostrou: olha, esse aqui eu nunca usei. Eu estou esperando. Comprou agora esse dia? Não, já tem ele há 1 ano. Essa mulher deve ter 100 pares de pé. Agora veja bem, se você simplifica, vai sobrar, ok? Matemática, beleza? Se você gasta abaixo do que você ganha, lógico. Não, vamos enxugar. Sobrou. Para que sobrar? Para guardar, ok? Jesus ensinou a guardar, não é? Agora eu tenho um montantezinho, boa lembrança. Tem um irmão na nossa igreja que ele é dono do maior hotel do Tocantins, não é? Na verdade é uma rede de hotéis. Um dia eu entrevistei ele, eu falei, ele tem 86 anos. Eu falei: seu Jair, eu quero saber, eu gosto de conversar com esses homens, né? Eu quero aprender, eu estou aprendendo, eu sou um aluno, eterno aluno. E aí eu falei assim: seu Jair, o que o senhor fez? Qual que é o segredo do seu sucesso? Eles estão abrindo agora um hotel em Confresa, no Mato Grosso, não é? Eles são milionários. É sucesso, né? Agora eu estava com ele antes de vir para cá, tomei um café com ele, e aí ele estava me falando os dados da organização que cuida ali dos hotéis. Eu esqueci agora a sigla, mas ele disse que 70% das camas de Palmas são da Pousada dos Girassóis e do Hotel Plaza dos Girassóis. Todos os outros hotéis, que são hotéis excelentes, excelência mesmo, né? São responsáveis por 30%. O cara é um sucesso. Ou seja, qual que é o segredo? Aí ele falou assim: foi o meu pai. O nome do pai dele era Jovem. Ele falou: e o que ele te ensinou, senhor? Ele falou assim: quando eu era menino, eu era bem garoto, eu deveria ter uns 15 anos, todos os meus primos estavam indo para São Paulo. A gente morava no interior, e a gente morava na fazenda, vivia na roça, né, ali. E aí todos os meninos, meu primo, estavam indo para São Paulo ganhar dinheiro.
Então eu fui com meu pai e disse: pai, eu quero ir também. Meu pai disse assim: o que é que você vai fazer lá? Vou ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Não, você está errado. Ele falou: pai, eu ganho R$200 por mês, eu ganho R$50 por semana. Quantos seus primos vão ganhar? Vão ganhar 1.000, um salário mínimo, 1.000. Eu estou trazendo o dinheiro para os dias atuais. Vou ganhar 1.000. Aí o seu jovem falou assim: senta aí, bora fazer uma conta. Você tem uma bermuda e uma camiseta. Você usa essa bermuda e essa camiseta o mês inteiro até rasgar. Aí a tua mãe troca. Teus primos vão precisar ficar comprando roupa lá, porque eles não vão andar assim lá. Você, para sair daqui da fazenda, vai de jumento, vai de cavalo, não é? Eles vão ter que pegar onde? Vamos fazer a conta. E eles foram fazendo as contas. Você nunca comprou um ovo na sua vida. Você toma o leite, come a carne, come as frutas. Você não sabe nem o que é comprar comida. Vamos fazer a conta aqui, quanto que eles vão gastar por mês de alimentação. Você mora na minha casa, eles vão pagar um aluguel. Sei que no final a conta do seu jovem ficou assim: sobrava para eles, para os meninos, R$100. Ele disse: você ganha mais do que eles. Porque o salário de um homem não é quanto ele ganha, é o que ele faz com o dinheiro, é quanto sobra para ele. Se você guardar esses R$200 daqui, irmão, pensa um cara da roça que falava gato com J, entende? Um cara da roça que não sabia nada, mas já tinha o princípio dentro dele dos milionários. Escuta bem, o que o cara está ensinando pro... Se bem que é um homem de Deus, um homem crente, o seu jovem, um homem crente, não é? E o que ele estava ensinando? Se você escolher simplificar, se você escolher viver uma vida mais simples, vai sobrar dinheiro para você guardar. E se você guardar, vai sobrar dinheiro para você investir. Com alguns anos, o seu Jair, com 17 anos, ele descobriu que em São Paulo vendiam lustres, era uma novidade, aquele negócio que ficava pendurado nas casas, era uma novidade na época, não é? E ele foi a primeira vez e trouxe alguns. Foi um sucesso na comunidade. Ele já tinha o dinheirinho dele, pegou todo aquele dinheirinho que ele guardou e comprou esses lustres e vendeu pelo dobro. E ele ficou fazendo isso, ficou fazendo isso, ficou fazendo isso. Irmão, ele comprou uma fazenda. Quem está me entendendo? Vivendo uma vida simples. E hoje o cara é dono de uma rede de hotéis. Mas a cabeça do cara é uma cabeça de... Ele me explicando, ele me dá tanta aula. Eu falei: seu Jair, por que eu não te conheci antes? Eu já seria milionário. Um dia eu fiz uma compra, né? Fiz uma compra de um lote parcelado. Aí ele ficou muito bravo comigo. Por que você fez isso? Bravo comigo. A cabeça do seu Jair, ele não compra passivos, ele só compra ativos. O que é um passivo? É um celular, vamos dizer, de R$4.000 que eu parcelei, né? Ou não parcelei, comprei à vista. Mas na hora que eu tirei da loja, eu nunca mais vendo ele por R$4.000. Então ele é um passivo, eu já perdi dinheiro na compra. O que é um ativo? É o mesmo celular seminovo que aquele cara que comprou por 4.000 quer vender desesperado por 2.500. Eu compro, é um ativo. Porque se eu vender ele por 2.510, não é? Eu já não tive prejuízo com ele. Ou seja, ele não compra passivos, ele só compra ativos. E sabia que essa é uma das coisas dos 500 milionários? Quem está me entendendo? Vamos avançar. Eu estou falando sobre investimento. Aí sim, vamos continuar aquela parábola lá do talento. Aqui, ó. Então, eu já expliquei. Para um, ele deu 1, para o outro deu 2, para o outro ele deu 5. Quando ele volta, ele não está satisfeito só com guardar. Você entende que é um processo? Beleza, eu fiz o orçamento, agora eu simplifiquei a minha vida, por isso eu posso guardar um dinheirinho. Agora Deus espera que a gente invista esse dinheiro. Irmãos, esse é o segredo dos segredos.
Porque se eu só gastar o que eu ganho, eu nunca vou ter nada. Agora, se eu fizer o dinheiro trabalhar para mim, e foi essa uma das características deles, não é? E se eu investir o dinheiro, lembra que quando o rei voltou, o que foi que ele disse? Quanto que eu te dei? 5. 5 é 350 quilos de ouro, não é? Meu Deus, tem um matemático aí, 1 grama de ouro é 100 reais. 100 reais vezes 350 dá quanto? Só para a gente ter uma ideia de dinheiro. Quilos, né? Não. 350 1 quilo de ouro a 100 reais é 1 milhão, tá certo? É 1 milhão. Então 350 quilos são 350 milhões. O cara pegou 350 milhões. Aí o rei volta. Cadê os 5? Cadê os 350 milhões que eu confiei na sua mão? Aí ele diz, está aqui. Os 350 milhões que o senhor confiou, e com eles eu ganhei mais 350 milhões. O que é que o homem diz? Servo bom, fiel, foste fiel sobre o pouco. Ele chamou isso de pouco. Sobre o muito eu te colocarei, e deu cidades, para que ele se tornasse o líder daquela cidade, daquelas cidades. Honra, confiança, autoridade. Aí ele foi até chegar no que ele deu só 1. Ganhou 1 talento. Ganhou quanto? Quanto que ele ganhou? 70 quilos. A gente já descobriu, não é? 1 quilo, 1 milhão, ele ganhou 7 milhões. Quem queria esse? Quem queria esse? Esse foi o menorzinho. Eu queria esse menorzinho. 7 milhões. Só que quando ele chega lá, olha aí, ó. Cadê os talentos que eu confiei na sua mão? Ele disse, eu guardei bem guardadinho. Fez muito bem. Guardou bem guardadinho, não é? Aí ele falou, beleza, mas qual é o banco que está? Não está em banco nenhum. Eu guardei lá debaixo do meu travesseiro. Servo malvado e negligente, tira o talento dele e dá para o que tem mais. Senhor, mas ele já tem 350 milhões. A quem mais tem, mais lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lança ele nas trevas. Interessante isso. Então Deus, beleza, eu fiz o orçamento, eu simplifiquei a minha vida, por isso agora eu estou guardando dinheiro, mas não é suficiente. Eu preciso invertir. Todos esses homens fizeram isso. Para terminar, que foi mais uma descoberta do Napoleão Hill. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que, sem exceção, os 500 homens mais ricos da história mundial foram homens de boas famílias, diferente do que se pensava. Esse cara é milionário e não sei o quê, deve ter muita mulher, não é? Deve ser um adúltero, deve ser não é? Não, ele descobriu que esses caras eram homens de boa reputação. Entende? Irmãos, uma das coisas que eles descobriram é que, porque como eles começaram a ver os caras em Beverly Hills esbanjando, andando de Ferrari e não sei o que lá, eles foram descobrir que, na verdade, esses caras ou estavam endividados ou viviam uma vida muito acima do padrão deles. Que, na verdade, os verdadeiros milionários, que eram homens de sucesso mesmo e que tinham um impacto sobre a nação, até nos impostos deles, esses verdadeiros milionários eram homens que tinham uma característica de honestidade. Interessante isso. Que você vai dizer, não, pastor, mas o fulano lá que está preso, não é milionário. Sinceramente, irmão, você queria estar no lugar dele? Sinceramente, você queria estar no lugar dele, do cara que está lá preso? E que é dono disso, dono de metade do Brasil e não sei o que. Irmão, eu te prometo, e se dentro de você tem uma vozinha dizendo, eu queria, irmão, venha domingo, faz o apelo, não esquece. Porque, irmão, eu não queria estar no lugar desse homem. Sabe,
uma vergonha, os filhos tudo envolvido com um monte de coisa. Meu Deus do céu, Deus me livre e guarde. Estou fora, não quero esse sucesso, não é? Agora, uma característica de todos eles eram homens generosos que se envolveram com as necessidades da humanidade. Sabe, eles gastaram muito dinheiro, investiram muito dinheiro, não é, em pessoas. Interessante, todos eles, especialmente o Rockefeller. Agora vamos lá. Qual que é então a quinta lei, a quinta e última lei? A lei da semeadura. O versículo 9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Agora olha aqui para mim, irmãos, presta bem atenção. Bem aqui, muita gente tem tropeçado. Então é muito importante que a gente se organize. É muito importante que a gente simplifique a nossa vida. É muito importante então que a gente comece a guardar. O insensato não guarda, o sensato guarda. E é muito importante que a gente faça o dinheiro trabalhar para a gente, não é? Ah, pastor, mas eu tenho que guardar muito dinheiro para fazer um negócio. Não, meu filho Tiago, ele guardou um dinheirinho. Ele guardou tipo R$700. Ele deveria estar com uns 15 anos na época. Agora ele já é casado agora. Ele deveria ter uns 15 anos. E ele começou a aprender. Aí ele não comprar nada a juros, não tem cartão de crédito. Ele aprendeu isso. E aí ele guardou R$700. E ele é fissurado em música, na área dele ele entende. E ele achou um cara desesperado querendo vender uma guitarra Fender que valia 3 mil, não é? E ele fez uma proposta para o cara: eu tenho 700. O cara, não, tá doido, não sei o quê. Beleza, tranquilo. Ainda tem os 700? Ele vendeu na mesma semana por 1.500. Isso é investimento. Então a pessoa pode começar com um pouquinho, não é? Agora escuta bem. A última coisa aqui, irmãos, a gente fez tudo isso. Se a gente não aprender que uma parte é de Deus, a gente está correndo um sério perigo. Escuta bem, gente, está na Bíblia. Então a gente vai ver aí muita gente se aproveitando disso. A gente vai ver muito, né, muito mau caratismo. Eu não vou ganhar nada com isso que eu estou falando para vocês. Não vou ganhar nem um centavo, ok? Nem um centavo, não é? Agora, é uma verdade, está na Bíblia. Nós precisaríamos rasgar a Bíblia se nós não quisermos entender, não é, que uma parte é de Deus. Quer ver uma coisa? Os filhos do Eli, quando os caras traziam a oferta lá, né, a carne, o que eles faziam? Eles tiravam o filé e a picanha antes de ir para o fogo, não é? O homem dizia assim mesmo: não, deixa queimar primeiro a gordura, porque essa era a lei, porque a gordura era parte de Deus, não é? A gordura era para ser queimada. O meu sogro está vendo como até Deus gosta de gordura? Morreu com 72 anos ano passado do coração, mas antes dele morrer eu disse: ele gosta de cheirar a gordura. E na verdade o que ele está fazendo, meu sogro, é queimando a gordura para que a gente não coma, porque a estrutura que ele nos fez não pode comer tanta gordura assim. mas ele não me atendeu. Já está com Jesus, graças a Deus, né? Que ele está com Jesus, graças a Deus que está com Jesus. Quem está me entendendo? Então olha só, aí os filhos do Eli, o que eles faziam? Pegavam a parte que era para Deus e eles usavam. O que aconteceu com eles, irmão? Pelo amor de Deus, os filisteus vieram contra Israel. E eles, como sacerdotes, os filhos do Eli, disseram: vamos lá, vamos levar a arca da aliança, quero ver quem que vai. E eles foram, e os filisteus não só derrotaram Israel, como a arca da aliança, que representava a presença de Deus, preferiu ficar com os filisteus. Não quero mais voltar para lá não, moço. Os caras não me respeitam, não me honram, não é? Lá em Malaquias 1,5 diz: se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou pai de vocês, aonde está o respeito para comigo? Em que nós te desonramos, Senhor? Em que nós temos te desrespeitado? Ora, quando vocês sacrificam animais cegos, impuros, aleijados, vocês não estão me desonrando? Por que vocês não oferecem esses animais para o governador de vocês? Aí vocês vão ver se o governador de vocês vai ajudar vocês. Irmão, aí você diz: não, pastor, o senhor falou do Antigo Testamento. Isso é a antiga aliança. Ah, é?
Beleza. Então, te livra dessa aí. E o Ananias e a Safira, que é depois da cruz. E eles chegaram lá e eles mentiram a respeito do valor que eles venderam a fazenda. Agora eu te pergunto, esse irmão aqui vendeu uma fazenda, não é? Vendeu por 1 milhão. Ele quer dar uma oferta para a igreja. Ele quer dar uma oferta de 100 reais. Tem algum problema nisso? Meu irmão, ele dá quanto ele quiser. Se ele quiser dar 100 reais, beleza. Se ele quiser dar 100 mil, é com ele. Agora, o dízimo dele é quanto? De 1 milhão. O dízimo é 100 mil. Por que mesmo que eles tiveram que mentir o preço da fazenda, se aquilo era simplesmente uma oferta? Amor, vamos dizer que a gente vendeu por 500 mil. Eu vou levar 50 lá para o pastor Pedro. Tá bom? Tá combinado. Olha quanto? 50, 500 mil. Tá bom. Chega lá, Novo Testamento. Ei, pastor Pedro e tal. Vendeu a fazenda? Vendi, aleluia. Corretor bom, menino. E aí, pastor? Vim trazer a parte de Deus, a gordura. Vim trazer a gordura. Isso está desde o começo da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma parte que o homem não podia tocar, era de Deus. Irmão, em qualquer lugar na Bíblia. Agora, eu estou percebendo uma coisa interessante. Agora eu estava percebendo um espírito de desespero. Agora eu estou vendo um espírito de resistência. Mas é assim mesmo, tranquilo. É verdade. Por quê? Porque essa coisa de doar, irmãos, não é mole para o ser humano. Mas Deus doou o primogênito, a primícia, por nós, não é? Ele doou o melhor por nós. Agora veja bem, lá no Gênesis, Deus disse: uma parte é minha, tá, filho? O resto é seu. Uma parte é minha. Quando a lei foi estabelecida, filho, uma parte é minha, a gordura é minha, tá? Essa parte. Toda vez que o homem tocou no que não era dele, teve problema, sempre. Deus deu o paraíso, mas não deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele tocou na árvore, ele perdeu o paraíso. Sempre. Então na nova aliança, está lá Ananias e Safira combinando para tocar naquilo que Deus não deu para eles. Consequência? O que aconteceu? Morte. Tá bom? Por que isso é importante? Por que esses milionários praticavam esse princípio? Porque, irmãos, senão a gente fica avarento, e a avareza nos destrói. É a história do Acã, que rouba, que toca aquilo que Deus disse: não, olha, vocês vão entrar em Jericó, mas essa primeira cidade é a primícia. Tudo que é primeiro é de Deus na Bíblia, ok? Essa primeira cidade que vocês vão entrar, não é para tocar em nada. A partir das outras, os despojos pertencem aos soldados, mas essa primeira, tudo é meu. O Acã foi lá e tocou, foi lá e pegou, não é? O que aconteceu com o Acã? Ele perdeu a vida, porque Deus deu a vitória, mas não deu aquele ouro e aquela prata de Jericó. Ele tocou no que Deus não deu, perdeu tudo que Deus tinha dado. Quem está entendendo? Por isso é um princípio. Então o cara está indo bem, o empresário está indo bem. Ele está fazendo orçamento, ele está simplificando, ele está guardando, ele está investindo, ele começa a ganhar, ele vai enriquecer. Mas você não vê um monte de empresário quebrando, de grandes empresários quebrando? Eles fizeram, irmão, se vocês forem estudar a vida desses caras, eles praticaram sem saber de nada disso, esses princípios. Porque se você praticar os princípios, você vai colher o resultado. Só que quando eles chegaram na última coisa, eles começaram só guardar, e só investir de novo, e só guardar, e só investir. E quanto mais eles guardavam, mais difícil ficava de dar. Porque imagina, irmão, o cara dá um dízimo de 5 mil, é 500. Mas quando ele ganhar 5 milhões, imagina ele tirar 500 mil, ele pode pensar: cara, 500 mil, eu posso comprar 2 Hilux. Aleluia. Começa a ficar difícil, não é? Aí
o cara começa a tocar naquilo que Deus não deu, começa a tocar na gordura, e aí ele começa a se enrolar todinho. Quem está me entendendo? Deus abençoe a vida de vocês. Hã? Eles gostaram. Tá. Não. Aquele é pontual mesmo. Eu falei, ó, até às 10, né? Até às 10 tá tudo beleza. Bom, gente, vocês gostaram da palestra, amém? Amém. Vamos ficar de pé então, vamos agradecer a Deus. Agradecer demais a vida do pastor Jackson e o presente de Deus para nós aí, para cada um. Agradecer a todos vocês. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão especial aí, onde conseguimos receber mais do Senhor. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada empreendedor, de cada empresário, de cada um que esteve aqui para receber esta palavra, esse presente que foi a vida do pastor Jackson esses dias conosco aqui. Muito obrigado. Abençoa cada um de nós aqui, dando para nós sabedoria nas nossas responsabilidades financeiras, nas empresas, nos sonhos, nos investimentos, administrando cada um, colocando Jesus Cristo ao nosso lado. Continue com Jesus na empresa que você está montando, continue com Jesus do seu lado na empresa que você administra, pedindo a Ele sabedoria, pedindo conselhos. Eu tenho certeza que vai haver paz, vai haver prosperidade, vai haver bênção sobre bênção na sua vida, se Jesus Cristo, a palavra dele e os princípios dele estiverem sobre ti. Você recebe essa palavra, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo, nosso Deus. Precisava dar o último recadinho. Essa mensagem, depois do meio-dia, ela já vai estar disponível no YouTube, tá bom? Então a gente vai estar mandando para vocês, para o WhatsApp de vocês, para vocês repassarem para outras pessoas e você depois assistir de novo, fazer as anotações. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Em outra oportunidade estaremos juntos. Aos pastores, aos empresários, a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado, Deus abençoe. Um excelente fim de semana a vocês.